hoje nós vamos estar trabalhando aí os efeitos negativos das relações interpessoais, não é isso mesmo? Isso. Não, e qual que é o texto base que nós vamos estar trabalhando, pastor? Hoje nós vamos com Efésios 4:29, que fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Né? No texto aqui nós temos as influências, são três, né? Física, psicológica, social e espiritual. Tá, né? Pode ser quatro, mas a social e espiritual elas estão, né, anexadas uma à outra. E esses efeitos são, o físico é fadiga, músculos tensos, dores de cabeça, perturbações do estômago, úlceras. Os mesmos surgem quando as tensões são negadas ou ocultas. Psicológico, faz explodir as emoções e os atos das pessoas em conflitos. Pode ir desde o assassinato à má vontade em cooperar. Essa é bem forte, esse efeito psicológico. Efeitos sociais. Provoca o rompimento de uma família, uma sociedade ou um país que entra em guerra, além de separação entre casal. Espirituais. Provoca o rompimento com Deus, com a igreja, falta de comunhão e entendimento bíblico. Sua vida espiritual cai ou desvia dos caminhos do Senhor, perdendo o tato espiritual. A partir daí começa o julgamento. Eu vou fazer o favor. Me empresta a folhinha do senhor, Sim. porque nós vamos destrinchar isso aqui, gente. Porque é muita coisa, isso é muito sério. Isso é importante. Eu peguei, só se o senhor precisar, só me fala. Tranquilo. Só essa parte, porque eu acho que é legal. Vamos falar do físico. Esses pontos, como assim que pode chegar a atingir o físico? Tem coisas que a gente sabe que são de ordem física mesmo, ordem natural, e tem coisas que podem ser questões pessoais mal resolvidas que podem levar, pastor? Sim. Muitas vezes, Carol, a gente não dá tanta importância aos nossos relacionamentos interpessoais. E a gente já trabalhou isso durante esses últimos dias. Há algumas coisas que vão acontecendo com a intenção de minar ou bloquear esses relacionamentos. Certo. Quando a gente pensa em relacionamento interpessoal, nós estamos pensando em uma necessidade que o ser humano tem. E quando essa necessidade não é suprida, ela vai gerar alguma deficiência ou manifestar essa deficiência em alguma área da nossa vida. Porque necessidade é necessidade. Certo. Então, todas as necessidades precisam ser supridas. E os relacionamentos, e desde o princípio a gente tem falado isso, os relacionamentos, eles são necessidades. Ninguém se relaciona só porque não tem o que fazer. Certo. Precisamos, faz parte. Até como corpo de Cristo, Sim. né? Como família, precisamos uns dos outros. Deus viu essa necessidade no homem e Deus, a gente já colocou isso aqui, e Deus supriu essa necessidade do homem porque ele entendeu que essa era uma necessidade legítima. Então, como é uma necessidade, não sendo suprida, vai gerar um desequilíbrio. No caso, na parte física, a pessoa que vive um relacionamento interpessoal tenso, ela vai transferir para a sua vida esse estágio constante de tensão. E aí, vivendo nesse estágio constante de tensão ou de não suprir esses relacionamentos, ela vai ter a somatização. Certo. Então, aí no caso, por exemplo, a pessoa vai desenvolver ansiedades que vai provocar úlceras, que vai desencadear problemas digestivos, por exemplo. Né? Então, tem pessoas que têm dificuldades e essas dificuldades é porque elas não se relacionam bem, ela não consegue. É uma coisa muito... Dores musculares. Dores musculares. Insônia também pode Insônia, ser perturbação né? do sono. Não só e insônia, é preciso, né, de mas dormir, qualquer precisamos perturbação dormir bem. do sono. Exatamente. Se você não dorme bem, você vai ficar fadigado. Fica. Cansado, né? estressado. Que aí vai influenciar as outras áreas. Eu trabalhei com um senhor que ele estava com problema de angina. Certo.
Depois que ele passou pela cura e tudo, ele foi no médico, acabou o problema. Estava Olha. dentro do relacionamento interpessoal que ele estava tendo, que chegou a trazer ele ao problema, a somatização. E aí quando ele... Muitos problemas do coração, né, gente? Quando ele passou pela cura, ele foi no médico e falou, você não tem mais nada. Entendeu? Foi uma coisa tremenda, né? E nós temos muitas doenças e que, comprovadamente, elas têm influência dos relacionamentos interpessoais. Por exemplo, o câncer, ele está conectado a uma situação de amargura que vem por um relacionamento interpessoal não resolvido. Problema de diabetes. Então, diabetes, ele tem uma questão emocional que vem dos relacionamentos interpessoais, que tem a ver com a questão da ansiedade. Então, nós temos muitas doenças congênitas graves, né, que têm influência dos relacionamentos interpessoais. E muitas vezes nós não damos importância a isso. Certo. Então, pensar no bem-estar da pessoa significa pensar num bom trânsito de relacionamento. Dar e receber. Afeto faz muito bem para o corpo. Certo. A gente tem uma telespectadora que está aqui querendo falar conosco, está aqui pelo telefone, né? Sim. Jandira dos Reis, ela é do Rio de Janeiro e quer fazer uma pergunta para vocês. Boa tarde, Jandira. Boa tarde. Que Tudo bem com privilégio ter vocês? você conosco. Olha aqui, eu tenho um sobrinho que ele tem 26 anos. Ele teve depressão e teve síndrome do pânico. Ele estava afastado da igreja, voltou para a igreja, mas ele ainda precisa de muita ajuda. Aí eu Certo. gostaria de saber assim, o que a gente pode fazer para ajudá-lo, Certo. até mesmo pela distância, né? Jandira, você tem alguma pergunta para fazer para ela ou não? Isso dá para a gente Obrigada. conversar. Não, porque Tranquilo? depois vai ter que explicar para ela como Tá. que ela vai fazer. Ô, Jandira, eu quero te agradecer, lembrando que é Jandira Eduardo de Angra dos Reis, não é, Jandira? De Angra dos Reis, isso. Querida, muito obrigada pela sua pergunta. Os pastores vão estar respondendo. Aí eu peço para você fazer a gentileza de estar escutando aí essa resposta aí pela própria televisão, tá? Pela televisão? Então tá Isso. bom, muito Deus obrigada. abençoe. Um grande Deus te beijo. abençoe. Ô, Jandira, seria bom você entrar em contato com a gente através de e-mail, né, lá na clínica, ou por telefone, para a gente poder te auxiliar como que você vai conduzir essa situação aí. Porque o certo seria, né, a gente fazer um tratamento pessoal com ele, fazer um trabalho mais pessoal. Como você está no Rio de Janeiro, então você manda para a gente e-mail ou entra em contato com a clínica, que aí nós vamos poder te direcionar como você vai fazer, porque a gente precisa saber mais detalhes sobre ele e sobre a história do que aconteceu para a gente poder te ajudar, tá? Só dessa forma que nós vamos poder, né? Aí você vai fazer o contato com a gente, eu creio que a produção já colocou aí na tela, né? Certo. E você anota aí, e aí nós entra em contato com a gente. Nós teremos o mais prazer em te ajudar. Isso para sermos mais específicos no caso do seu sobrinho. Agora, no caso de ajudar alguém, né, que passa por uma situação Certo. de pânico, de depressão, né, há algumas coisas que o próprio relacionamento interpessoal ele Sim. vai ajudar. Né? Certo. Muitas vezes, uma das características de quem está vivendo na depressão é se isolar. E na maioria dos casos, a gente não consegue entrar na caverna que a pessoa escolheu para se esconder. Certo. Mas quando você tiver esse acesso, haja com paciência, amor, sabedoria de Deus. Sem cobrança. Sem cobranças, Sem cobrança, porque a cobrança pode fazer com que Piorar, você né? corte Sim. o relacionamento. Então, se você teve, Jandira, a oportunidade, o acesso a entrar na caverna onde o seu sobrinho entrou, não entre com uma atitude de cobrança, porque isso vai fazer com que ele vá para mais fundo e aí fique mais difícil você acessá-lo. Então, receba com amor, desenvolva com ele relacionamentos que possam aliviar, inclusive, essa questão da solidão que ele sente, porque é uma característica
de quem está na depressão. Uma outra coisa, provavelmente ele fez um tratamento e teve que tomar medicamentos. Então, há umas coisas que eu costumo indicar para quando eu trato e recebo alguém em depressão. Há uma coisa muito simples, desenvolver a distância de 2 dedos. O que é isso? Pega os 2 dedos e faz isso. Forçar o riso? Forçar o riso. Por quê? O riso é uma arma poderosa para auxiliar para a pessoa sair da depressão. A tendência do deprimido é abaixar. Mas se ele começa a desenvolver a alegria, ele vai reagir e o seu corpo vai responder a essa ação. Então, é um conselho simples e fácil de fazer, todo mundo tem 2 dedos, então use a distância de 2 dedos. É verdade, isso é bom.